uma vida próspera, ter casas, carros, dinheiro de sobra. E, de repente, surge uma situação bastante temida. Para quem um dia conheceu o que é viver do melhor, a pior coisa que pode acontecer é perder tudo. Fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. E, consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu, então, passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então, eu comecei a perder casa, carro. O carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha, mas eu que andava de carro importado já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela. Perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Vergonha, humilhação e o desejo de tirar a própria vida. Porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Totalmente fracassado. Silvano estava na mesma condição e precisou sobreviver com as sobras da sociedade. Vim do Ceará e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. Tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Eu fui humilhado lá dentro, na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Assim como Rogério e Silvano, muitas pessoas chegam no Congresso para o Sucesso falidas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço e sem enxergar uma saída. Mas ao firmarem um pacto, uma aliança com Deus, baseada na obediência da palavra, a mudança é total. Pois Deus levanta do pó quem está envergonhado e necessitado. Ser forte é uma decisão. Não é eu preciso ser forte, eu decido ser forte. Olhar para o problema que eu tenho e falar, Deus, eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima, está doendo, está difícil. Esse pastor não sabe o que eu estou vivendo, mas eu vou vencer, porque Deus é comigo. Ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso. Entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então, ali eu comecei. Congresso após congresso, ensinamento após ensinamento. Fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade. A dívida de 700 mil foi caindo. Deus foi me dando a direção. E com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Comecei a ser bem sucedido no meu trabalho. Conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela. Fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Mas Silvano enxergou uma oportunidade de dar a volta por cima. Eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato.
Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazer a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir. Eu aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Para você prosperar, para você avançar, para você conquistar, para você tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, você precisa ser uma pessoa corajosa. Deus também quer te levantar e transformar a sua vida de fracassos em sucesso em todos os sentidos. Não perca mais tempo. Venha fazer uma aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e conquiste a mudança total de sua vida. Olá, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Eu quero deixar o nosso SOS à disposição, isso para todo o estado de Santa Catarina. É o 011, é o 3573, o 3500, que você pode enviar a sua mensagem. E pode ter certeza que tem uma pessoa que vai ser usada por Deus para te responder. Quando nós acompanhamos essa matéria que mostra o antes e o depois de um pacto, de uma aliança com Deus, o quanto isso muda na vida de uma pessoa, nós passamos uma certeza que esse ano pode ser diferente para você, que está me assistindo agora, endividado, com a sua vida financeira toda amarrada. Eu estou falando com pessoas agora que você precisa de um milagre, de uma saída, de um socorro urgente. Possa ser que você me assiste agora e você está perdendo esse apartamento que você mora, o seu carro, você perdeu muito esse ano. Mas esse resto de ano, esses poucos meses que faltam para terminar esse ano, pode ser os melhores dias da sua vida através da fé. Se tão somente você fizer um pacto, uma aliança com Deus. O senhor tem como provar isso? Tenho. Acompanhe essa história. Acompanhe a história do seu Sid Clay e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Sid Clay. Sid Clay. Quando o senhor começou a vir no congresso, quando o senhor chegou, o que o senhor estava passando? Eu cheguei com uma vida toda destruída, né? Endividado, com mais ou menos 80 mil de dívidas. Sei. Viciado. Viciado no quê? Viciado no álcool e na pornografia. Sei. Luz cortada, água cortada. Eu tinha uma agropecuária que eu quebrei, fali e jurado de morte. Cheguei com uma semana para pagar um valor assim absurdo. E a pessoa para quem eu devia... Queria te matar? Tinha uma semana para me pagar aquele valor. Foi assim que eu cheguei. Desesperado mesmo, né? Eu já não era mais uma criança, já tinha 30 e poucos anos já. E assim, tudo que eu fazia dava errado, na verdade, né? Começava bem por um tempo, depois problema de vício, e acabando dava tudo errado. Dívidas e mais dívidas, conquistava e perdia tudo. Ficava na lona mesmo. O senhor conquistava? Eu chegava a conquistar. Mas não estabelecia? Não, senhor. Perdia. E não só perdia, ficava endividado, né? Assim, na minha família eu era uma vergonha, né? Porque ninguém mais dava crédito no que eu falava, né? Se eu fosse pedir um fiado numa vendinha perto de casa, ele poderia me dar, mas vender fiado não vendia. Porque não pagava. Eu não era uma pessoa mau caráter, mas a situação ficou tão difícil para mim que até o que eu tinha, assim, que era aquela força de vontade de vencer, eu já tinha perdido já. O vício já me tomou, né? Sei. Eu cheguei assim na igreja. O que o senhor fez para mudar essa situação? Primeiro, o que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho uma empresa de hidromassagem, a gente faz a instalação e
vendo os equipamentos. Eu faço a instalação, vendo o equipamento. E são Spark que a gente instalou. Eu tenho uma carteira de clientes, mais de 1.000 clientes. Pousadas, hotéis, motéis, tudo que você possa imaginar que tem banheiro, eu faço assistência. Sua empresa. Sim, senhor. A gente faz toda a instalação. Aquele que chegou viciado, aquele que chegou desacreditado. Esses são apartamentos que a gente tem alugado, são quatro. Seu. Sim, senhor, tudo meu aí. Alugado. Não é nada financiado. Os carros também, falta mais um, tem 4, mas isso aí tá os 3. Nessa pandemia a gente comprou um sítio lá em Águas Mornas. Aquele que chegou quebrado, falido, destruído, viciado, né? Destruído. Eu já não acreditava mais em mim, né? A vergonha era tão grande que assim, eu não tinha coragem de me matar, mas a minha vontade era dormir e não acordar mais. Em todas as áreas da minha vida tinha problemas. Tinha problemas. Sim, principalmente espiritual, né? Cid Cleo, o que o senhor fez para mudar a sua vida? Porque isso não foi do dia para a noite. Não, o que senhor. aconteceu? Eu já estou 19 anos na fé. Sei. Então, foi passo a passo, né? Então, com Deus, nada é passo de mágica, né? É tudo degrau por degrau, né? Mas quando eu entrei na igreja, pastor, eu entendi, né, que primeiro eu tinha que resolver por dentro de mim, o meu lado espiritual. Eu precisava ter um encontro com Deus, eu precisava de uma libertação. Eu precisava levar Deus a sério, né? Colocar Ele em primeiro lugar. E foi desse momento que realmente a minha vida começou a mudar. Primeiro por dentro. Depois as coisas começaram a mudar por fora. Primeiro o senhor começou a obedecer. Com certeza. E até hoje eu coloco Deus sempre em primeiro, né? Hoje eu sou casado, muito bem casado, tenho filho. Mas assim, Deus está em primeiro lugar, né? E não é só de boca, né? É com atitudes mesmo. Né? Com atitude, né? Eu honro sempre em primeiro lugar o altar. O que é essa palavra aqui para o senhor? Essa palavra foi a minha mudança de vida, né? Na verdade, a minha vida está nessa palavra, né? Está no altar, né? Eu tenho a consciência. Tudo que eu conquistei foi através da fé, através da obediência com Deus, entendeu? Então eu preciso me manter firme com Ele, né? Porque eu reconheço isso. As pessoas que assistem os programas de TV, ouvem a rádio, elas falam que tudo isso que nós estamos fazendo aqui, o senhor está sendo pago. Mas não é verdade, porque eu tenho como provar, né? Quem me conhece sabe, né? E as coisas estão aí. Entendeu? Hoje meu nome é limpo, o nome da minha empresa é limpo. Eu tenho crédito, né? Eu compro nas lojas, eu compro onde que eu quero. E até a minha família. Interessante que nada é por acaso, né? Eu vim sair de casa hoje, aí os meus vizinhos que já me viram naquela situação, né? De derrota, né? Aí um estava conversando com o outro, um tem até um pet shop, estava conversando com o outro. Aí assim, ele me chama, meu nome é Cid Clay, mas o pessoal lá me conhece como Cidinho, né? Aí um daquele ali, o Luciano, o nome dele, ele falou assim: ô Cidinho, quem te viu e quem te vê, né? Ele falou para mim. Que forte. E eu vim para cá e com essa palavra na cabeça, né? Ele assim: quem te viu e quem te viu, porque, olha, eu cheguei a pedir cheques para fazer rancho, cheques predatados, né? Fazer rancho, o que é? É fazer compra. A compra no mercado? Aqui a gente fala. Fazer rancho o nome? Legal. Eu fazia assim, era uma vergonha, porque, na verdade, eu não tinha nem coragem de pedir, era a minha esposa que pedia. Sei. Aí pedia cheques para fazer compras, aí para 40 dias. Quando chegava naquele 40 dias, tinha que pedir para outra pessoa dinheiro para poder cobrir o cheque de terceiro. Que sofrimento, né? Mas eu não ficava em casa dormindo o dia todo, não quero trabalhar. Não, eu não era um... Só lutava. Guerreava, mas parecia que quanto mais eu fazia, menos eu tinha resposta. Não dava nada certo, na verdade. E começou a obedecer, deu certo. Graças a Deus. E até hoje eu obedeço essa palavra, né? O que é altar? O que é fogueira santa para o senhor? Então, a fogueira santa foi realmente o divisor de águas, né? Foi numa fogueira santa, na primeira fogueira santa que eu fiz, que eu vi realmente o poder de Deus, né? Porque na primeira fogueira santa ele já me livrou daquele senhor que estava me jurando de morte, né? Ele abriu uma porta que eu consegui quitar, uma dívida impagável com ele. O altar funciona. Com certeza, né? E eu posso provar isso porque realmente tem funcionado, né? E assim, eu levo Deus a sério, né? Eu não brinco com o altar, eu levo Deus a sério. Assim, primeiro é Ele. Eu sempre eu priorizo sempre o altar, né? E Deus nunca me deixou na mão, entendeu? Nunca vai deixar esse terreno que a gente adquiriu no ano passado, um sítio, né?
Então foi a direção de Deus, entendeu? E a gente conseguiu acertar isso, conseguimos construir tudo com recurso próprio, não pegamos um financiamento para ficar construindo. Não. Toda a casa, tá tudo já paga, mão de obra, e já ligaram a energia, já está estrada, tudo assim a gente vendo Deus agir, né? Maravilha. Mas quando chega na época da Fogueira Santa, eu já priorizo o altar. Se lá der, se não der, mas o que eu votei com Deus, eu cumpro. Se tiver uma conta para pagar, um fornecedor para pagar, alguma coisa, mas eu prometi para Deus aquilo ali, é de Deus, entendeu? O dízimo é sagrado também. Com licença, o senhor nunca pode perder isso aqui. Essa é a riqueza do senhor. Sua riqueza não é isso aqui, não. Sua riqueza é a sua fé. Amém? Amém. Foi por um triz. Quase o contrato foi fechado. Faltou pouco para a venda ser finalizada. Quase eu consigo comprar aquele imóvel. Quase. Milhares de pessoas têm vivido assim, com projetos e sonhos frustrados porque na reta final, na hora da conclusão, a bola bate na trave e o gol não sai. Sua vida tem sido marcada pelo quase? Corre, luta, sua camisa e se esforça, mas no fim de tudo, sempre acaba acontecendo algo que o impede de concretizar e alcançar o que você deseja? Nesta segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, o dia do fim do quase. Para todos que desejam vencer, concretizar e tomar posse de tudo que almejam na vida financeira. Na oportunidade, estaremos determinando a bênção e a prosperidade para todos os que trabalham no ramo alimentício. Segunda-feira, 19 de junho. Um lugar diferente para quem deseja resultados diferentes. E essa segunda-feira nós estaremos vivendo esse propósito aqui, olha. O dia para quem tem pressa de ser atendido. Essa próxima segunda-feira, dia 26. É para você que precisa de um socorro, de um milagre urgente, uma resposta na sua vida financeira. Para você que está desempregado, morando de favor, passando aperto, necessidades. Você que diz assim, olha, se Deus não se manifestar na minha vida, de tudo que vem acontecendo comigo, sinceramente, pastor Juliano, eu tenho pensado em tirar a minha própria vida, eu tenho pensado em me jogar debaixo de um carro. Eu quero acabar com esse sofrimento e esses pensamentos têm vindo na minha cabeça. Você não vai acabar com o seu sofrimento. Você vai começar um outro sofrimento, pior ainda, eterno, eterno. Venha do jeito que você está, nem espera a segunda-feira, vem hoje ainda. Hoje ainda você pode estar conosco, marcar um atendimento, nós vamos orar por você, vamos comprar a sua briga, vamos lutar por você e você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima. Acompanhe mais 2 histórias e daqui a pouco eu volto. Olá, meu nome é Ângela, eu sou cirurgiã dentista, mas quando eu cheguei na igreja, eu me via de uma forma bem inferior. Eu não tinha uma direção, eu cheguei doente, com problemas de saúde, eu cheguei recém-separada do meu ex-marido, com uma criança no colo, ela tinha 1 aninho. Eu me vi literalmente no fundo do poço. Eu lembro que na primeira semana que eu estava na igreja, começou uma campanha muito forte, que era para fazer uma aliança com Deus, se entregar. Primeira coisa que mudou foi dentro. Para quem, quando chegou, estava trabalhando sem receber salário, não tinha uma perspectiva, assim, nem a curto nem a longo prazo, de mudança, eu comecei a trabalhar na minha área, depois já me especializei, fui militar durante um período, comecei a trabalhar num centro de educação, comecei a fazer meu mestrado, conquistei, graças a Deus, a gente conquistou nossa casa, consegui montar meu consultório mesmo em meio à pandemia. Então, assim, Deus não me deixou faltar nada. Quando a gente tem essa aliança, quando a gente faz realmente uma aliança com Deus, é isso que acontece. E, assim,
O mais importante de tudo não foi o sonho que era minha família, minha vida financeira, minha vida profissional. O mais importante de tudo é o Espírito Santo. E eu te digo, assim, do jeito que eu fiz uma aliança com Deus, eu te convido, faça você também, porque não tem preço a paz, a alegria e essa plenitude espiritual que Ele te dá. Isso não tem preço. Meu nome é Jéssica Mamed, eu tenho 28 anos e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no pacto em final de 2020, eu estava com 2 empresas que dependiam da economia estar indo bem, uma na área de joalheria e outra no setor de turismo. E em virtude da pandemia as coisas estavam muito incertas, né? Mas quando eu comecei o pacto, eu segui as instruções, eu tive fé, confiei em Deus e desde o começo eu tinha certeza que tudo ia dar certo, independente do que estava acontecendo no mundo. Então, no final do ano de 2021, eu fiz um propósito com Deus de que 2022 seria um ano de conquistas, seria o melhor ano da minha vida, um ano de fato memorável nessa área. E acreditei. As coisas aconteceram mais rápido do que eu esperava, eu não fiz um pedido específico, eu só confiei que Deus faria aquele desejo, realizaria para honrar o nome dele, para que eu pudesse honrar o nome dele. E o Espírito Santo me deu a tranquilidade de enfrentar os desafios, que são muitos. Quem é empresário, quem empreende sabe, mas o Espírito Santo o tempo todo me tranquilizou de que as coisas dariam certo. Era trabalhar e confiar. Em 2022, a minha empresa, ela faturou todos os meses, não teve nenhum mês em que eu faturei menos do que o mês anterior. A joalheria também teve um crescimento, nós viemos para um endereço excelente, um showroom do jeito que eu sempre esperei. A minha outra empresa com recorde de faturamento, então realmente Deus honrou e o Espírito Santo fortaleceu para que tudo desse certo, nós confiássemos que tudo daria certo. Quantas vezes você desejou realizar as suas conquistas? O carro importado, uma casa espaçosa com conforto e segurança para a sua família. Mas tudo não passou de um sonho. Muito além dos desejos, você pode conquistar os seus sonhos. O caminho, o Congresso para o Sucesso, a maior palestra financeira do mundo. E o primeiro passo é mudar a sua visão. Eu cheguei aqui com uma dívida maior, mais que R$1 milhão. Devia mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Um casamento fracassado, família brigando todo dia, sabe? Uma guerra. A gente tem 2 pizzarias, então a gente já tinha essas 2 pizzarias, mas tinha venda, digamos que razoável. E a gente sempre teve o sonho de ter uma pizzaria com um salão para atender os clientes. Vir, ouvir e obedecer. Os 3 passos que já transformaram a vida de milhares de empresários e podem transformar a sua vida também. Ela tem que vir, crer e obedecer o que o homem de Deus fala nesse altar. Porque se para mim, que eu achava que não tinha jeito, teve jeito, pode ter certeza que vai ter jeito. Se ela vir, botar em prática e obedecer, tudo vai mudar. Deus, ele honra, ele dá aquilo que ele quer, no tempo dele, e supre a nossa necessidade, aquilo que a gente quer do jeito de Deus. Você também pode dar a volta por cima e se tornar um milionário. E assim como eles venceram, você também vai vencer. Só depende da senhora, do Senhor, você que me assistiu agora. Você pode ter certeza de uma coisa, Deus ele nunca mudou. Ele é o mesmo que se manifestou na vida de pessoas que estavam num desespero lá no passado. Ele pode hoje se manifestar na sua vida. Só depende, é claro, de uma atitude de fé,
da sua parte. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Nós te aguardamos aqui para uma nova vida. Deus te abençoe.